Abel Ferreira abriu o jogo sobre a renovação de contrato com o Palmeiras em entrevista à TV Globo. Pelo visto, tem jogador do Palestra que nem vai retornar ao Brasil após a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tem novidades sobre o mercado da bola. E o Palestra que enfrenta nesta segunda-feira o Inter Miami pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então bora pro nosso giro de informações. Chega mais, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute para informações sempre atualizadas do Verdão, que entra em campo nesta segunda-feira pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, enfrenta o Inter Miami de Lionel Messi nesta segunda-feira às 22 horas. Para esse jogo, o Palestra tem um desfalque certo, já confirmado pelo técnico Abel Ferreira. O volante Aníbal Moreno foi diagnosticado com edema na coxa direita e o Abel já confirmou em entrevista coletiva, não se recuperou a tempo. O substituto natural do Aníbal nesse time é o Emiliano Martínez, o Palmeiras que deve ter no time titular, em relação ao jogo passado, o Maurício na vaga do Rafael Veiga e o Flaco Lopes, como marcou gol diante do Al-Ahly, deve ser também titular na vaga de Vitor Roque. Falando sobre o mercado da bola, a gente sabe do forte interesse, não é de hoje, dos times europeus no futebol de Richard Rios. Já faz até algumas janelas que se especula uma possível saída do volante colombiano do Palmeiras. Mas nessa janela, eu acho que já foram mencionados ali pelo menos 7 ou 8 clubes. E agora os jornais de fora noticiam um forte interesse do Paris Saint-Germain e do Porto pelo volante Richard Rios. E vou te dizer, não vai ser surpresa se o Richard Rios, depois da Copa do Mundo de Clubes, deixar o Palestra. Ao que tudo indica, vai chegar assim uma proposta de 30, 40 milhões de euros. E já nas últimas janelas se especulava, então eu acho que não vai ser novidade se o Richard Rios sair do Palmeiras e chegar uma proposta. Tem jogado super bem, fora as atuações dele pela seleção colombiana. Richard Rios pode deixar o Palmeiras e, se for o caso de vender o Rios por 30 ou 40 milhões de euros, como eu citei, o Palmeiras já deveria ficar de olho e trabalhar num substituto, que, ao meu ver, seria hoje o Danilo. O Palmeiras poderia concentrar esforços no possível retorno do Danilo. Esse faz muita falta ao time. E agora, para fechar a entrevista do técnico Abel Ferreira à TV Globo, ele falou sobre as dificuldades de trabalhar no Brasil, de ser um técnico aqui no futebol brasileiro, em meio às viagens, o nosso calendário, que é uma loucura, mas ressaltou toda a qualidade do jogador brasileiro, só as condições de trabalho. O Pep Guardiola também falou em entrevista recente lá no Manchester City a mesma coisa, né? Que as condições de trabalho aqui no Brasil, apesar de toda a qualidade dos nossos profissionais, dos nossos jogadores, as condições de trabalho aqui não são das melhores. E o Abel Ferreira se emocionou ao falar da família, a família do Abel que está bem adaptada a São Paulo, e ao conversar com a TV Globo sobre a renovação de contrato, ele deixou claro que não é uma renovação de contrato entre Palmeiras, Abel Ferreira e empresário do Abel, que a família dele é um ponto-chave, vai ser determinante para a renovação do contrato. Disse que nas últimas semanas as conversas evoluíram bastante, mas que ele só quer decidir se fica ou não, se vai renovar ou não, quando terminar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Terminando a Copa de Clubes, ele vai decidir o futuro dele. Fez muitos elogios também à presidente Leila Pereira, disse que ela é parte importante nesse processo. E o Abel Ferreira se emocionou ao falar da família, disse que tomou muitas vezes as decisões sem pensar na família e agora ele não vai para nenhum lado se não tiver a família por perto. Então tá aí, o Abel Ferreira em entrevista abriu o jogo sobre o futuro dele no Palestra. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, o seu palpite para Palmeiras e Inter Miami nesta segunda-feira. E se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute para informações sempre atualizadas do Verdão. Tamo junto!